tarde, Valéria. Boa tarde a todos. Hoje o tema é bem legal, não é? Muito legal, gente. Ciúme não começa no outro, viu? Começa dentro. E quando a gente não sabe lidar com isso, a gente vigia, desconfia, controla. E o problema nem é sentir ciúme, o problema é transformar isso em comportamento que desgasta a relação. Porque no fim, ninguém se sente amado sendo controlado. E ninguém vive em paz, tendo que provar o tempo todo que é confiável. Não é isso, Valéria? Vamos falar então hoje sobre ciúme. Ciúme. Será que todo mundo tem ciúme, Luciana? Não sei, Valéria, tô querendo descobrir. Então vamos perguntar aí para os ouvintes, né? Se você acha que todo mundo tem ciúme. E aí, gente, tem ciúme? Manda uma mensagem aqui pra gente saber. Você é ciumenta? Você não é ciumenta? Conta um pouquinho pra gente aqui pelo 62999791033. Muito bem, Luciana. Eu acredito que todo mundo tem ciúme. Um pouco mais, um pouco menos. Mas eu acho que ninguém escapa de ter um pouquinho, Valéria? De ciúme, né? É. E aí não é só dentro do relacionamento amoroso. Uhum. Mas às vezes tem ciúme até de amigo, não É tem? isso, uma coisa chata, né? Às vezes. Tem uma pergunta aqui. Valéria, eu não era ciumenta, mas depois desse relacionamento eu virei. Isso é normal? Opa! Não sei o que aconteceu, né, para você ter virado ciumenta depois desse relacionamento. Então, assim, eu acho que é estranho, né? Se você já não tinha esse comportamento de ser uma pessoa ciumenta e talvez você está querendo dizer que você não tinha tantas inseguranças e talvez agora, por ter acontecido alguma coisa, como você não contou, a gente não tem como analisar, saber, né? Mas não é estranho, pelo menos estranho, porque se não tinha, tem que investigar o que aconteceu, que tá causando essa insegurança, por que né? que você passou a ser ciumenta agora. Marlene pergunta: Valéria, eu fico incomodada com as roupas. Oh, não, esse aqui é um homem, gente. Esse aqui é o Gilberto. Valéria, eu fico incomodado com as roupas que a minha mulher posta nas redes sociais. Parece que está querendo chamar a atenção. Isso é ciúme ou falta de respeito dela? Olha, Gilberto, total ciúme, né? Por que falta de respeito dela? Ela deve se vestir da maneira que ela gosta, do jeito que ela se sente bem. Provavelmente não é para chamar a atenção, é porque é a maneira que ela gosta de se vestir. Agora, o porquê que você fica incomodado aí é isso, como a Luciana falou aqui no começo, na introdução, né? O ciúme normalmente fala muito mais de quem sente o ciúme ou da outra pessoa. Então, cuidado, porque realmente, Gilberto, esse é um ciúme seu. Ah, olha só. Agora é a da Marlene, gente. Eu tava com meu namorado e chegou mensagem de uma mulher. Ele virou o celular na hora. Desde então eu não fico em paz. Isso é coisa da minha cabeça? Olha, Marlene, acredito que não. Eu acho que eu vou dar razão para você. Ixi. Porque, na verdade, eu entendo o seguinte: chegar mensagem no celular de mulher, não vejo problema nenhum. Agora, o problema é ele ter virado o celular, né? Por que virado o celular? Se existe alguma conversa que você não possa ver, aí me parece estranho. Não por ter chegado, né, uma mensagem de mulher, mas sim pelo comportamento dele. Não acho que é coisa da sua cabeça, não. Porque... Tem que investigar. Não, quem não deve não tem, não é isso, Luciana? É, sim. Agora tem outra aqui, ó. Eu entro no Instagram dele, né? A mulher não colocou o nome. Eu entro no Instagram dele todo dia para ver quem ele começou a seguir. Já virou até um vício para mim. Como parar isso? Nossa Senhora, eu não consigo entender, sinceramente, gente, esse Cercando. controle, né, que as pessoas querem ter sobre as outras em relação às redes sociais. Que loucura é essa? Deixa a pessoa seguir quem ela quiser, deixa ela curtir quem ela quiser. Eu acho que isso não é o que vai medir o seu relacionamento, ou o nível de confiança, ou de amor, não é? Na verdade, para mim isso já virou uma paranoia. Porque se você não confia, se você acha que a pessoa não seguindo outra ou curtindo a foto dela pode ser um desrespeito a você, ou pode acontecer alguma coisa que ela pode te trair, gente, vamos lá, até na fila da padaria do pão
Não precisa do momento. Pode acontecer, assim, você conhecer uma pessoa, oi, tudo bem, começa a conversar. Se a pessoa está aberta e disponível, com vontade de conhecer outras pessoas e despertar, não é por conta de uma rede social, de uma curtida, de uma foto. Sim, respeito a gente carrega para todo lugar, né? Exatamente. É uma questão de respeito a relacionamento. Muito e você, bom. também tem uma pergunta? Manda aqui pra gente no 62999791033, que a Valéria aqui tá pronta, ó, Questões do Amor com Valéria Ruiz. Fique por aqui, que daqui a pouquinho tem muito mais para você. Pois é. Olha só, é muito interessante a gente pensar nessa questão das redes sociais. Depois, né, eu sou de uma geração que eu não vivi esse problema na minha juventude, porque não existia, né? Mas lá no meu consultório chegam muitas pessoas e sempre com essas reclamações em relação às redes sociais, a pessoa seguir, a curtir foto. Eu acho assim, vamos lá, se eu começo a interagir com a pessoa, tipo, mando um direct, converso, faço comentários, assim, que estejam fora de uma normalidade, porque de repente pode ser a pessoa escrever um texto legal e eu dou minha opinião sobre esse texto. Ok, tá tudo bem, né? Eu acho que o que não é legal é tipo assim, você manda um elogio para a pessoa diretamente ou faz uma pergunta que é mais própria para uma pessoa só, né? Que mais direta. Aí eu acho que esse tipo de interação não é legal. Tirando essa interação, Luciana, eu sinceramente acho que é uma loucura mesmo as pessoas ficarem tão preocupadas com quem o seu parceiro ou sua parceira segue nas redes sociais, ou que ele curte, ou que ele comenta sobre a opinião dele. É muito limite, né? Impor limite demais para a pessoa e acabar fazendo o que a gente estava comentando mesmo, né? Sufocar, cercar a pessoa a ponto que ela não tenha mais sabor naquela relação mesmo, né? Valéria vai perdendo interesse. Eu acredito que sim, né? Porque imagina, e aí vai muito da personalidade de cada um, lógico, né, Luciana? Mas eu, particularmente, a minha liberdade é uma coisa muito valiosa para mim. Então, se a pessoa começa a cercear a minha liberdade, porque isso é uma liberdade, né? De você pensar, de você achar as coisas agora. Tem muita gente que confunde isso com amor, né? Sim. O pior é isso, né? Acha que, nossa, a pessoa me ama, por isso ela tá tão preocupada em saber. Não, cuidado que a linha é muito tênue entre uma preocupação, um carinho genuíno, né? Um receio de perder aquela pessoa, do que ficar nesse controle absurdo que é uma bobagem também, porque ninguém controla ninguém, não. Nossa, é tão ruim a gente se sentir perseguido, né? Porque acaba sendo um sentimento de perseguição mesmo, a pessoa tá sempre ali cercando, né? Exatamente. Você falou uma palavra forte e é isso mesmo. Imagina você se sentir perseguido, né? Isso, Valéria tá conversando com a gente. Chegou uma pergunta da Nilva pelo WhatsApp. Oi, Luciano e Valéria. Sou ciumenta dos meus filhos, das minhas amizades e tive muito ciúme do meu esposo. Hoje não mais. Então ela falou que já acabou com essa ciumeira. Ótimo. Devido a ocupar muito meu tempo cuidando do meu marido que tem Alzheimer. Ocupou a cabeça, né, Valéria? Sim. Tem muito trabalho, né? Com certeza. Com certeza, né, Nil? Você deve ter ressignificado também isso, porque você pode ter percebido que esse ciúme não te levou a nada. Porque ninguém é de ninguém, ninguém pertence a ninguém. E nós vamos conquistando lugar no coração das pessoas. E cada pessoa, você tem um lugar diferente no coração dela. Dos nossos filhos, por exemplo. A gente pode ter ciúme, mas a gente vai ter um lugar diferente no coração do filho do que a esposa ou o marido deles, por exemplo, né? Isso. E aí a gente vai aprendendo. Muito bom. Nilvinha tá todo dia com a gente aqui na Band FM, é muito bom. Coisa Obrigada, boa, Nilva, pela Nilva. participação. Chegou aqui outra pergunta, ó. Meu parceiro já me traiu. Hoje ele faz tudo certo, mas eu continuo desconfiando de tudo. Dá para confiar de novo? Olha só, vai depender de você para confiar de novo, porque existem muitos casais que vivem essa situação, mas não conseguem dar um basta para recomeçar o relacionamento de um outro lugar. E aí, se você fica sempre olhando para trás no retrovisor, aí não vai dar. Não dá para reconstruir.
porque aí você fica sempre na cobrança, tudo que a pessoa fizer não vai ser o suficiente e ela não vai suportar. Então, para conseguir superar uma traição ou uma quebra de confiança, precisa sim ressignificar isso, colocar uma pedra e entender que dá para começar dali para frente e pensar o seguinte, Luciana, se acontecer de novo, e aí então eu tomo uma atitude, mas não ficar vivendo com medo de algo que você nem sabe se realmente vai acontecer. Vai ficar criando situações, vai virar uma doença mesmo dentro pra de pessoa, casa. para os dois, né? Sim. Agora é o Leandro. Valéria, quando minha mulher sai com as amigas, eu fico tranquilo no começo. Mas depois eu começo a imaginar coisa e ficar estranhando a hora que ela volta, quando ela volta. Como controlar isso? Poxa, Leandro, acho que é muito importante você estar com vontade de controlar isso, porque com certeza isso não faz bem para você e nem para ela, né? Porque o que fica passando na sua cabeça? É o que a gente acabou de falar, você fica imaginando coisas que provavelmente só estão aí na sua cabeça, na sua imaginação. Muitas vezes sua esposa está lá conversando com as amigas, curtindo de boa e tipo, se a pessoa tiver que ter outra pessoa, se apaixonar por outra pessoa, gente, não adianta, vai acontecer. Não são as nossas preocupações, os nossos controles é que vai fazer diferença sobre isso. Pelo contrário, quando você mostra para a pessoa que sim, até que ela te prove o contrário, né? Ela é merecedora da sua confiança, provavelmente a pessoa vai pensar 2, 3, 10 vezes antes de se aventurar a alguma coisa. Concorda, Luciana? Concordo. Agora tem uma pergunta do Mauro. Olá, Rádio Band. Tem uma pergunta para Valéria. Eu adoro fazer trilhas longas e acampar sozinho em meia natureza por muitos dias. Minha esposa não curte muito isso, portanto eu faço sozinho. No entanto, ela sente saudade, não entende muito bem essa minha paixão por passar dias na minha individualidade. Como faço para que ela entenda melhor essa necessidade sem que isso afete nossa relação? Olha, Mauro, eu acho que precisa existir sempre um acordo, né? Quando o acordo ele é bem feito, claro, específico e que fique bom para os dois, eu acho que esse é o melhor caminho. Bom demais. Bom demais, hein, gente? Quer saber mais? Quer mandar pergunta? Manda pra cá, que a Valéria tá pronta aqui pra te responder. Eu tô esperando. Ciúme de amizade também acontece muito, né? Eu vejo. E eu te confesso que eu já tive também. Eu acho que depois que eu tive assim, mais maturidade, que eu fui perceber o quanto isso é bobo, né? Pequeno. É uma bobagem, porque assim, é o que eu falei, que a gente vai conquistando lugar no coração das pessoas e ninguém substitui ninguém, né? Sim. Então, assim, o lugar que eu tiver que ter no seu coração, eu vou ter. Se tiver outra pessoa que ocupe o mesmo lugar, maravilhoso, assim, que diferença faz? Por que a gente tem essa necessidade de ser o mais importante, né? Isso acho que vem muito dessas inseguranças, né? Sabe o que eu vejo muito? Tem aquelas pessoas muito ciumentas mesmo, que acabam por prejudicar a outra pessoa, né? E fica cercando demais, perseguindo até o termo que a gente usou. Eu vejo que essas pessoas querem as pessoas só para ela, mas querem ser de todo mundo, né? Ela quer ter uma vasta carta de amizades, porém ela quer que cada uma tenha uma amizade mais fortalecida com ela, né? Será que isso é muito de insegurança? Eu acredito que seja totalmente de insegurança, né? Essa necessidade de aplauso, de ser validado, né? De se sentir importante para todo mundo. Então, talvez, porque a gente não consiga, às vezes, se sentir importante para si mesmo. Então, você precisa da validação do outro. E aí, por isso, a gente tem essa sensação de que o outro precisa me colocar em primeiro lugar. E o ciúme de coisas? Também engloba também nessa parte assim dessa doença. Tem gente que tem possessão pelas coisas, né? Isso é meu, aquela coisa assim, você vê que tá exagerado, né? Sim, é interessante. Você sabe que eu não tinha pensado nisso, porque a gente sempre fica pensando em pessoas, né? Sim. Mas eu acho que tem. Agora, é ver o quanto
essa questão do material, né, é importante pro Do meu, né? né? Daquela possessão mesmo. né? Tipo, o que isso significa na vida da pessoa, né? Porque, tem gente que, nossa, tem ciúme do carro. Ah, Eu lembro de uma história interessante. Eu era bem jovem, dá até te contar? 20 segundos. Vou tentar. E aí eu comecei a namorar com um cara e ele tinha maior ciúmes do carro dele. E aí não podia passar numa poça de água. Eu falava, meu Deus, que loucura isso, né? Valéria, Então, tem aqui, olha. Ele fala que eu controlo demais. Do ouvinte, tá, gente? Ó, Ele fala que eu controlo demais. Mas eu só peço para avisar onde tá, com quem tá. Isso é cuidado ou é controle? acho que vai mais pelo controle do que cuidado aí, hein? né? Porque se você disser assim, olha, eu só peço para ele me dizer aonde está, ainda vamos lá. Sim. Mas com quem está, o que isso te preocupa? Por que isso te preocupa com Porque quem ele levantou está uma ou questão não? para você? Né? Faz Então, sentido. eu acho que o local, tipo, que horas você vai chegar, porque caso você atrase muito do horário que você combinou comigo de chegar, eu vou atrás de você, pode ser que tenha acontecido alguma coisa, posso ficar preocupada. Isso sim é cuidado. Agora, se eu preciso saber aonde você está, com quem que você está, sabe, muitos Sim. detalhes, assim, não tem gente que parece que tem que ligar por vídeo pro outro ver onde Para tá. comprovar, né? Nossa. Localização, né, Valéria? Que a gente coloca a localização, quer saber onde está, onde foi, qual foi Sim. a rota que a pessoa foi no dia. Isso. Gente, eu não consigo isso. Eu não também. faz parte de mim. Também não. Então tem vários níveis de ciúmes, né, Luciana? Sim, tem mesmo. É um controle muito grande, né? Quer saber qual foi a rota do dia da pessoa. Mas não com questão de segurança. Não. Porque quando é por segurança, né? A gente faz isso com adolescente. Sim. Mas de ter conhecimento total sobre a pessoa, né? Exatamente. Pra quê, né? Porque, porque pode ser que faça alguma coisa. Então, assim, é assim que você quer viver uma relação? Gente, não tem esse tipo de ciúme, total não. A controle. pessoa pode deixar o celular lá no serviço dela e aprontar. Se Exato. tiver que aprontar, vai aprontar. O negócio é a confiança, o amor, a relação que você constrói com outra pessoa, né, Isso, Valéria? e se a pessoa quebrar a sua confiança, aí então, a partir daí, você vai falar, não, eu não quero viver com essa pessoa, Sim. né? Se você acha que você não tem condições de perdoar, não estou falando que não deve, né, Sim. perdoar. Mas se você não achar que não dá conta, aí então, ok, né? E você fala, então, eu termino, vai sofrer, vai ser difícil, Sim. mas ninguém morre por isso, né? Nossa, o pessoal tá empolgado hoje. Olha agora aqui, ó. A outra pergunta. Eu não era ciumento, mas hoje qualquer coisinha já me deixa com a pulga atrás da orelha. Isso é normal? Olha, uma pergunta muito parecida ao que eu acho que foi com a primeira, né? Mas era uma mulher, né? Sim. Na verdade, assim, por que você passou a ser tão ciumento assim, que qualquer coisa você ficou com a pulga atrás da O orelha? que foi que aconteceu? O que aconteceu? E aí a pergunta também que é muito importante a gente pensar, o que de pior pode acontecer caso, né, essa pulga que está atrás da orelha aí venha se realizar? E Valéria, pode ter sido uma situação que criou uma insegurança, numa fala, né? A pessoa mesmo está com a autoestima baixa. Tem que ser analisado para ver o que foi que causou, né? Com certeza, mas a gente sempre lembrar que é claro que todo mundo, dentro de uma relação, todo mundo tem a sua responsabilidade afetiva sobre aquela Sim. relação, né? Uhum. Mas também entender que mais vale o que eu posso fazer diante daquela situação. Sim. Porque, se o outro é uma pessoa que gosta de ficar provocando ciúme, porque existe. Nossa, e é chato isso, né? Tem gente que é assim muito mesmo. desagradável. Mas, assim, tem muita gente que eu conheço que fica provocando ciúme, contando que não sei quem mexeu, que não sei quem tá olhando, que não sei quem mandou mensagem, Sim. que fica provocando Fica mesmo. adoecendo a relação. Ou criando situações, né? Então, não estou dizendo que não exista pessoas que têm esse tipo de comportamento. Mas você vai mudar o comportamento dela? Pode até ter um diálogo, tentar fazer alguns acordos. Sim. Mas se esse é o jeito da pessoa, também basta você entender assim. Se a pessoa se mantém assim, ela entende que isso pode adoecer a relação e ainda assim ela não quer mudar, então o que eu faço com isso? Eu vou ficar dentro dessa relação e vou me adoecer também? Não Ou é melhor eu fechar esse ciclo
ir para outra relação que me traga mais leveza, tranquilidade, confiança. É verdade. Questão de análise. Então, chegando aqui ao nosso ápice aqui da nossa conversa, Valéria, das nossas análises, das participações de hoje, da nossa conversa. Então, o negócio é maturidade, analisar, conversar, deixar tudo claro na relação, né? Isso eu acho que é o ponto de partida para uma construção de uma relação saudável, né, Luciana? Agora, especificamente sobre o ciúme, a gente tem que entender que é algo natural, né? E tem graus, e aí existe, na minha concepção, sim, ciúmes que são saudáveis no sentido de você pensar, poxa, eu não gostaria de perder a companhia dessa pessoa, de estar ao lado dessa pessoa. Então eu acho que esse nível de ciúmes é saudável. Passou disso, aí realmente já não é saudável, é controle, é uma confusão que não traz nada de bom para a relação. Então, cuidado se realmente esse ciúme está atrapalhando a sua relação e pensa o que esse ciúme diz sobre você e sobre o outro, né? Porque muitas vezes são as nossas feridas de infância, Sim. São então as tem nossas que analisar, limitações. gente. E como que faz para te encontrar, Valéria? Conta pra gente. Vamos lá, nas redes sociais, né? O Instagram, valeriaruiz.terapeuta, e no site www.valeriaruiz.com.br, porque lá tem todos os meus contatos. E também pelas nossas redes, também @BandFM Goiás e também BandFM 103.3 Goiás também, né? O Mozart tá aqui já com o telefone prontinho para te atender. Lá você encontra também Questões do Amor. Semana que vem, a gente tem um tema. Opa! Já tem um tema. Qual será? Casamento deveria ser fácil? Será, Valéria? Talvez não seja, né, sobre ser fácil, né? Mas sobre saber construir uma relação. É o nosso tema da próxima semana. Opa, tô super Bora? animada. Vamos lá. Então tá, gente, a gente espera vocês aqui com Valéria Ruiz na quarta-feira que vem, às 14 horas, pra gente bater esse papo sobre questões do amor. Muito obrigada, Valéria. Eu que agradeço. Até a semana que vem e mandem as perguntas de vocês.